Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo à aula de Arqueologia Funerária. Meu nome é Anne Rappi Daniel, eu sou professora do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará. Essa aula eu estruturei ela em 3 momentos. Primeiro, a gente vai tentar entender o porquê dos estudos de contextos funerários arqueológicos. No segundo momento, nós vamos falar sobre o que de fato o arqueólogo encontra nesses estudos e, por fim, alguns exemplos dos contextos amazônicos. Os contextos funerários, eles são espaços privilegiados para a gente estudar o que são os rituais, as práticas, as escolhas culturais em geral, ou seja, eles são importantes para a gente entender as sociedades e entendendo que as mudanças nesses contextos são mais lentas e sofrem bem menos influências externas, né? Modas, em geral, não afetam muito os contextos funerários e os papéis sociais desenvolvidos, né, pelos diferentes indivíduos ficam bem mais marcados na hora da morte e a maneira como o morto vai ser tratado vai refletir isso, porque a morte em si ela já inicia uma crise social e familiar. E aí a gente tem uma série de regras em cada uma das diferentes sociedades que são extremamente rígidas, pensando nessa crise, pensando no morto e pensando no que é considerado como importante para uma morte boa, para um bom tratamento do morto. Mas os contextos não são as sociedades em si. E eles possuem, cada sociedade possui um ideal, né? O que são os enterros ideais, os sepultamentos ideais. Mas a gente tem que esperar sempre variações nesses contextos e que elas são importantes, né, para a gente entender o que está acontecendo, o que estava acontecendo na sociedade. Né? E essas variações vão ser o local da morte, a maneira da morte, o papel social desenvolvido pelo indivíduo. E aí, infelizmente, a gente tem um exemplo, né, terrível nesse momento, que vai ser o Covid, e ele tem mostrado para a gente como todas as sociedades e todos os ritos funerários mundo afora estão sendo afetados. O arqueólogo, quando ele está em campo, né, quando ele trabalha com os contextos funerários, ele não encontra o ritual, ele encontra os materiais que sobreviveram ao tempo e à decomposição. Ou seja, o que a gente vê não inclui todas as danças, todos os choros, todas as rezas, né? Mas a gente entende que o ritual e as práticas representam muito mais do que superstições ou funções utilitárias, simbolismo, religião. Na verdade, é um conjunto de tudo isso e está profundamente relacionado ao que uma sociedade entende que é certo e errado para os seus membros, né? E o que o arqueólogo vê vão ser esses gestos e práticas que vão se repetir. E aí a gente vai falar do tratamento dos mortos, o local de enterramento, diferenças de acordo com idade, etc. Pensando nisso, quando a gente considera os contextos arqueológicos e funerários amazônicos, tem alguns elementos que chamam muita atenção. E esses estão relacionados à grande visibilidade e invisibilidade que eles têm. O que eu quero dizer com isso? Aqui, nesse slide, a gente tem uma série de imagens de urnas funerárias, né, que são desde a região do Amapá até a região do Rio Napo, e são imagens conhecidas, imagens disponíveis na internet, e são, em grande parte, através desse tipo de material que a arqueologia amazônica ficou conhecida. Essa exuberância do material ofuscou durante muito tempo o contexto funerário em si, né? A gente via o material por ele mesmo. É mais recente que a gente consegue trabalhar com o contexto e entender o que de fato é o material que está na nossa frente. Além disso, a gente pensar na questão da visibilidade, algo que é impressionante na Amazônia é que em muitas comunidades a gente vai ter relatos e vai ter as comunidades que elas que descobrem as bocas de urnas, né, as bocas de vasos, sempre aflorando do norte a sul da região. Ao mesmo tempo, quando eu quero falar de invisibilidade, é isso, a interpretação do que é o vaso depende também do que a gente tem dentro
do vaso. E muitas vezes o material ósseo não se preserva. E quando a gente tem essa dificuldade de leitura, muitas vezes o morto é deixado para o segundo plano, e isso não pode acontecer. Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês rapidamente que não só de urnas funerárias são feitos os contextos arqueológicos, os contextos funerários amazônicos. Aí aqui eu deixo vocês verem, tem urnas, enterramentos em cestas, mumificação, exposição e uma grandíssima diversidade. Aqui a gente vai ter um outro mapinha, dessa vez mostrando o material cerâmico, e a gente consegue ver a preponderância do que é encontrado dentro da arqueologia. Eu deixo aqui a legenda para vocês encontrarem, se tiverem interesse, mais informações sobre esse material. E os diferentes locais para sepultar chamam muita atenção quando se pensa na questão arqueológica, a quantidade de cemitérios que são encontrados pela arqueologia, né? E aqui a gente tem exemplos também do Amapá até a região de Tefé. Em resumo, para a gente entender os vivos e os que já morreram, é necessário a gente entender como cada sociedade lida com seus mortos, né, que ela é composta por todos esses gestos e locais. Os contextos funerários são construções culturais e históricas, mas também entender que as práticas funerárias indígenas foram deturpadas e a imagem que se fez delas foi utilizada para justificar o extermínio e a dominação das populações. Também falando que a arqueologia e os contextos funerários, eles não existem só para nós. A gente tem que sempre considerar as comunidades aonde a gente faz o nosso trabalho e pensar no como isso pode afetá-los. Agradeço, muito obrigada a todos. Tá feliz?